Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, eu sou responsável hoje pela área de treinamento da Compart e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre gestão do tempo. Um tema tão falado, um tema tão comentado, que parece ser tão simples e não é. E nosso tempo ele é muito precioso, né? O nosso tempo ele é muito valioso. Então, eu quero pegar um pouquinho do tempo de vocês para a gente bater esse papo gostoso aí e, quem sabe, dar uma alavancada na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, tá ok? O tempo é bem precioso, como eu já comecei falando, né? O tempo tem uma frase, um ditado que eu gosto, um ditado muito popular que eu gosto que fala: tempo é dinheiro. E é verdade. O meu tempo ele é precioso, então o tempo que eu determino que eu vou passar no trabalho, na família, com os amigos, é impagável, na verdade, né? Então ele é bem mais precioso que eu tenho. Então, para melhor gerir este recurso não renovável, porque o tempo ele não volta, eu não consigo reaproveitar, é preciso identificar quais são os maiores desperdiçadores de tempo. É o que, se você se encaixa em um deles, assim como eu me encaixo, assim como eu já me encaixei em alguns outros e procurei melhorar, e me encaixa alguns ainda e preciso melhorar para isso. Todo mundo precisa de treinamento, todo mundo precisa de melhorias, tá? Então vamos lá entender quais são esses 10 maiores. Então vamos entender quais são os 10. Falta de pontualidade. A gente acha que 10 minutinhos, 15 minutinhos mais tarde, ou sair 10 minutinhos, 15 minutinhos mais cedo não interfere de nada. E parece que não, né? O que é 10 minutos chegando mais tarde? O que é 10 minutos saindo mais cedo? Parece nada, mas quando eu coloco isso na ponta do lápis, pensa que 10 minutinhos atrasado e sair 10 minutos mais cedo tem um grande impacto na semana. Então, na semana, são 50 minutos. No mês, pior ainda, são 200 minutos. Aí eu te falo, o que você faz em 200 minutos? Muita coisa, né? 200 minutos é muita coisa. Então, parece besteira, mas 10 minutinhos aqui, 15 minutinhos ali que eu vou perdendo, na somatória, é toda aquela demanda que eu precisei ficar mais tarde, que eu precisei trabalhar de final de semana, que eu precisei trabalhar os dias que eu estou de folga, ou as horas que eu estava de folga, eu podia ter entregado nesses 200 minutos ali. Então, a falta de pontualidade ele é um fator muito agravante ali na, na gestão do tempo. Tá? Então, comecem a se policiar. Né? Comecem a se planejar para que isso não aconteça. Outro fator é surfar na internet. Hoje em dia, o celular está na palma da mão. Né? 4G, 5G, cada vez a internet mais rápida, mais aplicativos para tudo, rede social, notícias, enfim, tudo na palma da mão, tudo muito rápido. E aí eu falo, 5 minutinhos aqui que eu vou parar para olhar o feed do meu Instagram, o feed do meu Facebook. E aí você acaba vendo outra coisa, que foi numa loja, acabou comprando. Cara, você perdeu um tempo. Quando você vê, você perdeu 15, 20, 30 minutos, até mais. Tá? Então, é tão louco que o tempo passa tão rápido, quando você viu, você já perdeu todo esse tempo. Né? Então, cuidado, então ele fala, como é um oceano sem fim, a gente pode se perder muito facilmente. Então, usar a web para fazer compras online, visitar redes sociais, jogar, ler e responder a e-mails pessoais, claro. Estar a par de notícias. Outro dia mesmo eu peguei aqui e fui procurar alguma coisa para algum conteúdo que eu estava montando, e aí o Google me deu uma notícia, eu fui ver a notícia, quando eu fui ver, eu perdi 20 minutos, porque eu fui ver outra coisa, eu acabei esquecendo até de ver o que eu tinha que ver, que era sobre o conteúdo. Então, tem que se policiar muito, né, porque a gente se prende muito fácil, então tomar cuidado com isso. Então, falar, não, tem um momento certo, tem a hora certa do dia, eu quero parar na hora do almoço, quero parar 5 minutinhos aqui para tomar um café, aí você olha. Mas cuidado para não entrar o tempo todo, porque surfar na internet realmente é uma pegadinha muito grande e desperdiça muito nosso tempo. Estou mentindo. Analisa aí com você. Quanto tempo você passa na internet? Quanto tempo você passa navegando nas redes sociais? Faz uma conta rápida. Começa a se policiar e começa a fazer essa conta. Quanto tempo você determina no seu dia para surfar na internet? E o quanto isso é produtivo? Que muitas vezes não é nada produtivo, né? Júlio, eu sei, mas eu quero só esparecer um pouco, eu quero só me distrair um pouco, eu sei, acho que é importante, super importante, entendo, só que muito cuidado. E depois você fala, eu queria ler um livro e não tenho tempo para ler aquele livro. Começa a pegar aquele tempo que você ficava lá nas redes sociais e vai ler esse livro. Você consegue ler 2, 3, 4 páginas, até mais, tá? Se você organizar seu tempo, claro. Como eu costumo dizer, e já ouvi de várias pessoas, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Qual que é a sua prioridade hoje? Um outro desperdiçador é fazer e receber ligações, ainda mais falando de supervisor, equipe de campo, eu sei que é importante,
Mas cuidado com ligações pessoais, para não tomar muito tempo, e até mesmo ligações corporativas, ligação do âmbito profissional. Tem ligação que eu não precisava fazer, tem ligação que eu começo a bater um papo. Então, como realmente é necessária essa ligação? Qual tempo eu preciso ficar nessa ligação? Comece a se policiar para isso, tá? O próximo é fazer várias tarefas ao mesmo tempo, e isso aqui é onde eu quero falar bastante com vocês, que é, há um tempo as pessoas viam que a pessoa multitarefas, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, era bem visto, né, aos olhos da empresa, mas não é. Existem pesquisas, existem comprovações científicas que falam que a pessoa multitarefas, ela demora mais tempo para fazer as coisas do que uma pessoa que é focada em uma tarefa só. Como assim? Exato, então, o tempo que eu fico falando, eu falo no telefone, eu mando um e-mail, eu olho aqui a pesquisa, eu falo com a equipe, eu faço tudo ao mesmo tempo. Não, gente, está errado. Tá? Tire esse paradigma da cabeça de vocês. Não é para vocês serem multitarefas, tá? Não precisa ser multitarefas. Não é isso que vai fazer você se destacar. É você entregar as suas demandas. E aí tem uma pesquisa que fala que quando você sai de uma coisa para outra, para você voltar para aquela coisa que você estava fazendo, você demora aí pelo menos 7 minutos, mínimo 7 minutos, para você conseguir emergir e concentrar de novo na onde você parou. Tá? Então, cada vez que eu saio de uma coisa e vou para outra e eu não terminei aquela tarefa, para voltar de novo, ter aquele raciocínio, demora. Pensa que não 7 minutos parece pouco, mas pensa em 7 minutos do decorrer do dia, quanto que eu não perdi ali para focar de novo. Então, se eu estou focado, concentrado numa tarefa, eu rendo muito mais. Né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também, mas fazer várias tarefas ao mesmo tempo, lidar com muitas tarefas diferentes, simultaneamente acaba por trazer desgaste e por resultar em um trabalho mais lento ou desatento. E aí também propício a ter margens de erro maiores. Né? Então, eu estou fazendo uma coisa aqui, estou montando um relatório, atendi ligação, fui falar com não sei quem, ajudei outra fulano, e aí, quando eu voltei, eu acabei, preciso entregar esse relatório porque eu estou atrasado, e aí você corre com aquilo, você passa algumas coisas despercebidas, e aí é onde o erro acontece, tá? Então, muito cuidado com esse negócio de ser multitarefas, tá, gente? Próximo, socializar. E aí, só um cuidado, tá? Não estou falando que socializar não é importante, pelo contrário, é muito importante. Ainda mais, né, não só internamente aqui no escritório, como as pessoas das outras áreas, mas quando a pessoa é de campo, quando é um líder de campo, que eu preciso falar com um gerente, com um encarregado, com os promotores, com a equipe, é muito importante. O problema é quando eu perco o controle de só socializo. Né? Então, aquela pessoa que é muito legal, que bate um papo gostoso, que a gente dá risada, que a gente descontrai, só que até que ponto isso atrapalha minhas demandas e eu estou demandando muito tempo socializando, tá? Então não é que eu estou falando não socializem, pelo amor de Deus, eu estou falando para vocês dosarem. Socializar é importante, só que com uma dosagem. Então determine qual tempo. Então não é chegar e ficar meia hora socializando, depois eu vou trabalhar. Cara, meia hora que eu perdi. Estou falando de 10 minutos ali que eu cheguei atrasado de atrapalho, imagina meia hora, né? Tem momentos propícios para isso, é um café, é um bate-papo que eu determinei na minha agenda que eu preciso falar com o gerente que é para criar relacionamento, ou com a equipe, mas está determinado isso e eu sei que é benéfico para o meu trabalho, então só tomem cuidado com isso. Próximo, reuniões. Eu acho que nesse cenário que a gente vive atual, a gente viu que muitas reuniões elas podem ser online, né? Então, a gente consegue resolver muita coisa por videoconferência, vários aplicativos aí hoje que facilitam a nossa vida. E tem muitas reuniões que são improdutivas e cansativas. Então, além de desmotivar a equipe, elas perdem um tempo muito grande e eu não resolvi nada. Então, qual é o foco principal da mensagem que eu preciso passar? Então, sejam mais objetivos. Essa reunião realmente precisa acontecer? Eu não consigo resolver de outra forma? Tem que analisar. Às vezes, não, preciso realmente dessa reunião. Tudo bem. Mas que forma que eu consigo ser mais efetivo com ela? Quando eu vou reunir uma equipe, quando eu vou dar um treinamento, qual a forma mais efetiva, qual a forma mais produtiva dessa reunião acontecer? Em menor tempo, claro, porque aí eu utilizo o tempo de todo mundo. Um tanto meu quanto das pessoas que vão participar dessa reunião. Treinamento. Treinamento não é um desperdiçador de tempo, e sim a falta dele. Né? Como assim a falta dele, Júlio? Então, se eu tenho um funcionário que não é treinado, que não é capacitado, as chances dele fazer coisas erradas e demorar mais para fazer as coisas é muito maior, produzir menos, correto? Então, treinar as pessoas, parece que eu perco tempo, porque eu preciso de tempo para treinar fulano, realmente precisa, só que
no decorrer da minha jornada, no decorrer da minha liderança, da minha gestão, eu vou entender que esse treinamento vai otimizar e vai melhorar a produtividade desse meu funcionário. E ele vai entregar mais. Óbvio que ele precisa ser treinado, né, gente? Então, muito cuidado com a falta de treinamento. E aí a gente fala aqui, delegue. Se você consegue delegar, então tem um exemplo, vamos dar um exemplo de campo aqui. Então eu tenho um funcionário, um promotor que entrou novo, ele precisa entender sobre os produtos, sobre o planograma, sobre layout, enfim, sobre tudo aquilo que o promotor faz. Por mais que ele tenha experiência, ele precisa ter um direcionamento. E aí eu tenho outro promotor que é muito bom. E óbvio que isso alinhado com o back-office, alinhado com gestores, com todo mundo. Vou colocar esse promotor para treinar com aquele lá fulano que já sabe, que é muito bom, inclusive. Então, se você pode delegar, se você tem a chance de delegar porque você não consegue, faça isso. Então, você precisa de um mínimo de planejamento ali. E, óbvio, que conversado com o back-office, conversado com os líderes para não ter nenhum problema. Tá? Mas saiba até onde você pode ir. O próximo é falta de objetivos, prazos e prioridades. Parece besta, né? A gente faz muita coisa assim, sem saber qual é o objetivo, qual é o prazo, qual é a minha prioridade. A gente vai falar mais pra frente sobre prioridades, que acho que vai ajudar bastante. Mas tudo tem que ter um objetivo, um prazo e uma prioridade. Tudo. Né? Mas o meu chefe mandou eu fazer isso aqui também, tá? Então, conversa com o chefe. Eu tenho duas coisas para fazer em curto tempo. Qual que é a prioridade para você? Eu sei que as duas são prioridade. Então, qual que é a prioridade da prioridade? Para você se planejar, você tem o mínimo de planejamento possível. Né? Ao invés de ficar trabalhando em círculos, preso lá nas linhas, assim, enfim. Estabeleça. Se você não tem, comece a estabelecer isso. Desorganização, eu vou dar um exemplo clássico. Eu melhorei bastante isso. Por exemplo, eu queria achar um arquivo de treinamento de, sei lá, 2 anos atrás. Aí eu ia procurar, porque eu tinha mania de salvar tudo na área de trabalho. Então, salvar na área de trabalho era carregada de coisas. E aí, quando eu for, olha como eu limpava minha área de trabalho, olha que louco. É como colocar a sujeira para baixo do tapete. Eu criava uma pasta, colocava a área de trabalho 1, jogava tudo lá dentro, a área de trabalho estava limpa. Dava 2 semanas, estava tudo cheio de novo. Aí limpava de novo. Quando eu precisava achar um arquivo, gente, eu perdi às vezes meia hora procurando esse arquivo, porque eu não achava, eu sabia que estava na máquina, eu não joguei fora. Mas onde estava aquilo? Hoje, eu sou tão organizado que eu não tenho mais a sujeira embaixo do tapete. Eu tenho pasta sobre pasta sobre pasta, então qualquer um que entrar aqui na minha rede, no meu computador, vai achar. Porque tá muito organizado, tá muito segmentado as coisas aqui. E demorou um tempo para eu organizar, demorou. Eu perdi um tempo organizando tudo isso. Só que hoje, quando eu preciso de alguma coisa, eu consigo achar muito rápido, eu ganho tempo com isso. Entendeu? Que a organização, ela demanda um tempo, só que depois que você organiza, você ganha tempo com ela. Então, cuidado. Então, isso, eu dei um exemplo aqui da minha vida, no meu cotidiano, mas transfere isso para a vida de vocês. O que você pode fazer? Como que é o seu planejamento hoje? Como é que é a sua organização hoje? Isso faz toda a diferença. Na comunicação, então, ele fala aqui na frase, mesmo uma reunião indispensável e inadiável deve ser gerida no seu tempo, para não se perder nos seus fins e mensagens a reter. E isso que eu falei lá no treinamento é a mesma coisa aqui na reunião. Então, tem uma reunião? Tem. Ela é inadiável e indispensável? É. Mas de que forma essa comunicação pode ser mais efetiva? Tem uma coisa que a gente tem problema numa empresa, é a comunicação. Não adianta. Você pode sair de empresa, entrar em empresa nova, passar tempo, a comunicação ela sempre é falha, porque a gente está se lidando com seres humanos e é muito difícil a comunicação. Então, de que forma que eu posso utilizar? Eu sei que eu não vou conseguir eliminar lá 100%, mas de que forma eu consigo diminuir essa falha na comunicação, sendo mais objetivo, sendo mais claro. Não estou falando para deixar de passar as mensagens, mas de que forma eu consigo ser mais objetivo e passar essa mensagem de forma mais clara, simplificada para a equipe. Tá? Esse é o papel do líder. Tá? Então, cuidado com essa má comunicação que também faz aí eu perder. Porque eu passei a informação, entendeu outra, quando ele foi para campo, ele executou de uma outra forma, vai ter um retrabalho, então o prazo já mudou, já perdi esse prazo muitas vezes. Então, se eu consigo passar de forma adequada, de forma clara e simples, que todo mundo consiga entender, melhor ainda. Tá. Júlia, agora, beleza. Eu identifiquei com alguns aí, assim como eu já tinha identificado com alguns anteriormente, e hoje eu faço um trabalho muito grande para melhorar, otimizar isso. Então é importante que, com isso que a gente passou, com esses fatores que a gente passou para vocês agora, vocês analisem e façam uma autoanálise. Fala, eu como líder,
eu como pessoa, eu como funcionário, eu como liderado, tenho esse ponto para melhorar. Esse é o mindset. Então você já sabe, eu acho que a gente está participando. A gente está partindo do momento, do princípio, que agora você sabe. Porque às vezes, na correria do dia a dia, você não tomava nem ciência, você não parava nem para pensar que isso estava tomando seu tempo. Agora que eu sei, e óbvio tem outras coisas, eu coloquei algumas aqui, coloquei 10 principais, mas podem ter outras coisas que aí você passando, fazendo essa autoanálise, você vai entender. Tá, e agora? Agora a gente vai entender como que a gente melhora isso, tá? Já ouviram falar da matriz urgente e importante? Não? A matriz urgente e importante, eu posso dizer que ela foi um marco na minha vida. Ela mudou a minha vida de uma tal maneira que eu não consigo nem passar para vocês isso. Como assim? Exatamente, eu ainda sou uma pessoa workaholic, então eu gosto de trabalhar, eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço, e isso, consequentemente, faz com que às vezes eu perca a noção desse tempo. Então, só que eu era muito pior. Então, eu era o primeiro a chegar, o último a sair, me desorganizava, enfim, tinha várias coisas de fator de tempo. E aí eu não tinha uma coisa muito clara na minha frente, com as demandas, o que era prioridade e o que não era. Não tinha isso desenhado, estava na minha cabeça, mas na cabeça se perde muito fácil, né? Então, a matriz urgente importante, ela foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu recomendo, eu convido, na verdade, não recomendo, eu convido vocês a testarem a matriz urgente importante, vocês vão entender melhor o que é ela, e aí vocês deem uma chance para ela, para ver se faz sentido ou não. Assim como eu já conversei e bati papo com algumas pessoas, e realmente fez diferença na vida dessas pessoas, eu quero dar a oportunidade de vocês testarem ela, para ver se ela realmente faz sentido na vida de vocês, tá? Então eu coloquei aqui quem foi o fundador, foi o Eisenhower, foi o general de 5 estrelas do exército americano, que também se tornou presidente dos Estados Unidos lá em 1953. Lá em 1953, e aí ele é atribuído a seguinte frase, que eu acho que é uma frase que ele falou lá atrás, só que ela é muito recente, ela é muito atual. O que é importante é raramente urgente, e o que é urgente é raramente importante. E faz todo sentido, né? Nem tudo que é importante é urgente, muitas vezes o que é urgente é importante. E aí como que eu assimilo isso? Melhor aqui na matriz urgente e importante. Só para vocês entenderem como eu conheci ela, foi lendo um livro. Tem esse livro que está aqui na tela, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Inclusive, recomendo muito esse livro. Quem quiser, quem leu, bacana. Quem não leu, fica aí a recomendação da leitura. Que ele fala de hábitos, né? E aí, como que eu torno uma coisa hábito na minha vida? O hábito que é aquilo que eu faço automático, que já se tornou um hábito na minha vida. E quais são os 7 hábitos que as pessoas altamente eficazes têm? E aí um deles é a gestão do tempo, né? Que é onde ele ensina a matriz urgente importante. Ele é muito bom. Fora tem muitos outros hábitos, só que não é o tema do assunto aqui hoje. Então, eu peguei desse livro, super recomendo esse livro, e ele mostra que aqui é a matriz. Eu vou resumir para vocês, porque eu vou passar um videozinho para vocês, que fala exatamente, explica exatamente no detalhe essas informações, tá? Olha só, folha de papel em branco, pega essa folha e divida o seguinte, um eixo, o eixo Y, você vai colocar a importância e no eixo X, a urgência. Divida esse gráfico em 4 quadrantes, aí. Dividiu em 4 quadrantes, agora vamos lá. Nesse primeiro quadrante, onde eu estou agora, nós vamos colocar todas as coisas que não são nem urgentes e nem importantes. Não entendi não. Coisas do seu dia que não são nem urgentes nem importantes. Avalie cada coisa. Por exemplo, correr feed de rede social é urgente e importante? Dormir até mais tarde é urgente e importante? Olha que eu falei, até mais tarde. Passar horas maratonando Netflix é urgente e importante? Certo? Desenhar aquela letra bonita, linda e maravilhosa no seu resumo. Percebe? Percebe que muitas das nossas atividades, das coisas que fazemos ao longo do dia, não são nem urgentes e nem importantes? Lembra que tem de ser uma avaliação bem clara. Não é relativizar a importância, é realmente avaliar. Isso contribui para o que eu quero?
Isso contribui para a minha aprovação no vestibular, para a minha melhoria no emprego, no trabalho? Percebe? Olha só, tudo que entrar nesse quadrante, você vai excluir. Apaga isso. Apaga isso, presta atenção nesse ponto. Anote bem as atividades aí. Segundo quadrante. No segundo quadrante, nós temos coisas que são urgentes, no entanto, não são importantes. Então, sempre avaliando coisas que são urgentes e não são importantes. Por exemplo, nesse momento, passear com o meu totó, minha cachorrinha chamada Lola. Adoro minha cachorrinha. Né? Para mim, é importante. Pode ser urgente. Agora, é relativizado essa importância. É importante porque ali eu tenho um prazer. Agora, nesse momento, ter esse prazer contribui para o meu sucesso no trabalho, contribui para eu ter um melhor desempenho na sala de aula, para eu planejar melhor um exercício, levar mais valor para o meu aluno. Percebe que você tem de avaliar com muita clareza. E se isso que eu avaliei não é importante, então o que eu posso fazer? Eu posso delegar. É urgente ela sair para ir lá fazer as necessidades dela, para dar uma volta, que é importante fisiologicamente para ela, mas aquilo naquele momento não é importante para o meu objetivo, para aquilo que eu quero. Não é ser egoísta, logicamente. Pode usar da razão o tempo todo. É racionalizar a coisa. Se for possível delegar, delegue. Né? Por exemplo, é urgente pagar uma conta, mas é importante que se pague nesse momento? Às vezes ela é para frente. Então você pode delegar. Você pode pedir para alguém pagar para você. Tá? São exemplos. Avalie o tempo todo como é que a coisa acontece. Agora vamos lá. Nesse quadrante, nós temos as coisas que são de grande importância, mas que não são de urgência. Por exemplo, é importante dar um tapa no visual, mas não é urgente. Eu não preciso de agora. Ah, não, mas eu vou fazer uma entrevista de emprego, então nesse momento não está aqui. Nós temos de avaliar sempre, de novo, muita clareza. O que é, nesse momento, importante, mas não é urgente? As coisas que são importantes, mas não são urgentes, eu tenho de planejar. Para quando? Botar na minha agenda. Ah, eu preciso de ir ao dentista. É importante fazer uma revisão dos dentes. Eu não estou com dor de dente nem nada. Então é importante, mas não é urgente. Né? Não é uma dor de dente. Eu não estou sentindo latejar. Ah, eu preciso de marcar um check-up no médico. É importante, mas não é urgente. Eu não estou passando mal ou doente nesse momento. Então avalie isso. Né? Há matérias que eu preciso dar mais cuidado. É importante, mas não é urgente, porque são aquelas matérias de baixa relevância no vestibular. Eu vou planejar para quando? Vou colocar lá no meu horário de estudo. Ó, essa matéria eu vou fazer nesse momento. Agora, existe o quarto quadrante. Nesse quadrante estão as coisas que são urgentes e importantes. Tudo que for urgente e importante. Vamos pegar exemplos. A conta vence hoje. É urgente, é importante. Pagar na hora. Ok? A matéria está atrasada, é urgente e é importante. Paga na hora, tem de planejar. Ah, professor, mas não está dando tempo, será que não? Vou te mostrar. Nossa, meu dente quebrou, está doendo demais. Tornou-se urgente e importante, pintou de última hora. Não estava no plano, mas ele apareceu e agora eu tenho de ir ao dentista, é urgente e importante, eu vou perder lá algumas horas. Nossa, acordei com muita febre, muita dor de garganta, tornou-se urgente e importante. Vou ao médico. Tudo que for urgente e importante é na hora, é imediato. Resolva o mais rápido possível. Professor, mas não está dando tempo de nada. E eu vou te dizer, eu vou dar um giro aqui, ó. Eu vou girando e vou parar no quadrante, que é o quadrante que a gente considera como sendo o quadrante ladrão de tempo. Qual é ele? É esse aqui. Aqui onde eu parei. É aqui que eu consigo abrir tempo na minha agenda. É aqui que está o grande ladrão de tempo. Quanto mais coisas você conseguir listar aqui nesse quadrante, mais tempo você abrirá na sua agenda. Por isso que você não pode relativizar. Tem de ter clareza, tem de ter tranquilidade com você mesmo. Vai sempre para a ação. Pega papel e pratica. Não se sabote, não fuja da responsabilidade de fazer essa lista. E é aqui que você vai abrir a sua agenda, é aqui que você vai abrir o seu horário. E aí, gostaram do vídeo? O vídeo foi bem explicativo, ele explicou minuciosamente no detalhe da matriz, e eu acho que realmente faz toda a diferença. Então, dê uma chance para a matriz, tá, gente? Eu acho que
É o primeiro passo para vocês começarem a organizar a vida de vocês. Eu falo que tem o Júlio antes da matriz e o Júlio pós-matriz. Né? O Júlio pós-matriz é perfeito? Gente, jamais. Nunca. Tenho muito que melhorar ainda. Estou aprendendo e desenvolvendo cada dia que passa. E aí ela me ajudou a isso, a não ser tão workaholic e a ter uma qualidade de vida. Acho que isso é o mais importante. Qual é a minha qualidade de vida hoje? E ele me ajudou, essa matriz me ajudou a ter essa qualidade de vida. Então, quais são os benefícios da gestão de tempo? Então, ganho de eficiência, então você é uma pessoa mais eficiente e melhor, em um tempo recorde, em um tempo menor. Organização, porque eu passo a ser uma pessoa mais organizada, consequentemente, minha produtividade aumenta, minha eficácia também aumenta, e eu ganho em qualidade de vida, que é aquilo que eu estava falando para vocês. Tem uma qualidade de vida porque eu consegui equilibrar mais minha vida pessoal e minha vida profissional. E algumas dicas que eu quero finalizar aqui para vocês saiba dizer não. Como assim, Júlio, saiba dizer não? Às vezes a pessoa me pede ajuda aqui. Ah, Júlio, você pode me ajudar aqui nesse momento? Calma. Não é para lá não vou te ajudar. Calma. Posso fazer isso outro dia? Posso fazer isso outra hora? Posso te ajudar depois? Agora eu não consigo, eu estou com uma demanda aqui urgente, preciso entregar, mas assim que eu tiver um tempinho na agenda, eu posso te ajudar? Então não precisa ser naquele momento. Saibam controlar e saibam dosar isso, tá? Para que vocês não fiquem também sobrecarregados querendo ajudar todo mundo. Saiba delegar aquilo que eu falei lá no treinamento. Então, tem alguma coisa que eu consiga delegar para uma equipe, que eu possa delegar? Faça. Comece a delegar. O líder tem que saber delegar. Multitarefas é um mito, aquilo que a gente já falou. Então, tente evitar de ter multitarefas. Então, faça uma tarefa de cada vez, acabe aquilo e você vai para a próxima. Evite procrastinar. Então, a procrastinação, gente, é um caminho sem fim. Então, cuidado. Então, se eu me organizei, se sobrou um tempinho, posso fazer hoje? Faça hoje. Eu posso adiantar? Adiante. Né? Não fique procrastinando. Amanhã eu faço, depois eu compro, depois eu vejo. Não. Se der para fazer agora, faça agora. E aí, a última dica é quebre tarefas grandes em tarefas menores. Então, às vezes, tem uma tarefa que tem um tempo muito longo, e aí eu posso quebrar ela em partes. Então, a tarefa é uma só que eu faço ela em etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e assim por diante. E aí eu consigo... Primeiro que eu mando para o meu cérebro que eu estou concluindo, porque se deixa ela comprida, dá a entender que eu não estou concluindo, que vai demorar. E aí isso pode prejudicar de alguma forma. E aí quando eu quebro isso, eu estou dizendo para o meu cérebro, já terminei, bacana, tem lá 10% ainda já foi feito. E assim por diante eu consigo ter um controle maior das minhas demandas, tá? Então essas são as 5 dicas aí de hoje. Gente, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês que é muito precioso. E quais são as próximas etapas? Então, encerrando aqui, vocês vão para a atividade 2, que é o show do milhão, que é o joguinho aí para vocês pontuarem mais na plataforma. E depois, no final, na atividade 3, tem a nossa avaliação, tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau e até a próxima.